Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. E nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, rompendo em fé em nome de Jesus. Amém? Capítulo 24 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, a partir do versículo de número 13. Uma das passagens favoritas minhas. Essa aqui. Se eu pudesse reviver um dia da Bíblia, eu falo assim, Will, revive um dia bíblico. Vou te dar aqui a chance de você ser teletransportado para um momento bíblico. Eu queria esse aqui é o meu. A partir do versículo 13. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Amém e amém. Tome seu assento, por gentileza. E buckle up. Coloque seu cinto de segurança. Eu gosto de Lucas, já falei isso várias vezes. Acho Lucas extraordinário. A maneira como ele detalha os assuntos que se passaram na vida de Jesus. Lucas, diferente dos outros evangelistas, ele conta algumas discussões e algumas conversas com uma riqueza de detalhes tão grandes que só é possível ele ter feito isso porque realmente ele cumpre aquilo que ele diz no começo do evangelho. Ele entrevistou pessoas. Sentou com o pessoal que estava lá. Lucas, diferente de Marcos, por exemplo, que provavelmente ouviu a história de Jesus contada por Pedro, né, já que ele era o chefe de ordens de Pedro, né? E Mateus, por exemplo, que fez um compêndio, e João, que se lembrou da sua experiência pessoal com Jesus, durante a vida de Jesus. Lucas, diferente disso, sentou com pessoas e entrevistou, conversou com cada uma delas. Perguntou para as pessoas os assuntos, porque Lucas veio para o evangelho depois. Ele não andou com Jesus, ele veio conhecer o evangelho depois. Talvez em Antioquia, talvez nos primeiros dias da igreja em Jerusalém, mas é fato que Lucas veio para o evangelho depois. E por isso que essa necessidade de conhecer o evangelho, para ele, essa entrevista, era tão importante. Não só para as pessoas que ele ia falar, mas para ele também. Lucas queria ter certeza de que as coisas que ele cria eram verdade. Ele precisava de saber disso. Você tem essa necessidade? De crer nas coisas que você ouviu, elas são verdade mesmo? Você tem necessidade de saber se é verdade? Eu tenho. Eu não quero estar debaixo de uma fé que vai me enganar. Eu não quero estar fazendo rituais que são vazios. Eu não quero estar celebrando uma ceia cujo significado é um mito. Eu preciso ter certeza que essas coisas são verdade. E Lucas, quando traz à tona o seu evangelho, também traz essa verdadeira verdade incontestável de que as coisas que se passaram com Jesus realmente aconteceram da maneira que aconteceu.
Lucas deixa de maneira incontestável de que aquilo que nós sabemos sobre Jesus é realmente aquilo que aconteceu. Ele é tácito nas coisas que ele fala. E é tão abençoador, Lucas, que ele consegue expandir e também trazer à tona e fazer a aferição da verdade daquilo que Marcos, Mateus e João diz. As coisas que se passaram com Jesus são verdade. Amém? Eu fiquei tão abençoado por Deus que esse ano nós tratamos, na nossa semana de primícias, sobre vida vitoriosa. E vida vitoriosa é uma coisa saborosa. Quem não gosta de vitória, irmão? Né? Quem não gosta de celebrar uma vitória, de alcançar uma vitória? Eu tenho certeza absoluta que se nós parássemos aqui para colocar o microfone à disposição de cada um dos irmãos, das crianças aos mais velhos, teriam alguma coisa para contar sobre vitórias no ano de 2023. Poderiam falar coisas incríveis que Deus fez no ano de 2023. Poderiam celebrar muitas coisas que o Senhor fez na sua vida, na sua casa, no meio dos seus filhos. Poderia dizer aqui tantas coisas que iam abençoar não somente a minha vida, mas a vida de todo mundo que está aqui. Porque em 2023 nós tivemos vitória. E celebrar a vitória é maravilhoso. Só que, infelizmente, se eu também desse o microfone aqui para cada um de nós falar sobre lutas em 2023, talvez, por conta da nossa humanidade, alguns teriam assuntos muito mais compridos para dizer. Porque a verdade, irmãos, é que as nossas lutas, elas têm o mesmo tempo que as nossas vitórias. Mas parece que o sabor da luta permanece mais na nossa boca que o sabor da vitória. É verdade ou não é? O sabor da dificuldade parece permanecer mais, aquilo que os americanos chamam do aftertaste. Né? O sabor que você sente depois. Da nossa luta, parece por muitas vezes perdurar muito mais do que o sabor da vitória. E às vezes a luta, elas são difíceis de ser esquecidas. Elas são difíceis de ser ultrapassadas. Tem pessoa que inclusive ignora a vitória porque a luta foi tão brava que ela fala assim, não, uma vitória agora também, né? Depois do tanto que eu lutei, depois do tanto que eu fui agredido por essa situação. Quando a gente olha a vida dos discípulos, e ontem nós pensávamos mais ou menos nesse mesmo sentido lá em Glendale, a gente percebe que na situação que cada um deles estava, diferentes fases da vida, diferentes momentos e diferentes perspectivas, todos eles enxergaram em Jesus a solução dos seus problemas. E eles não enxergaram errado. Era verdade, Jesus é a solução do nosso problema. Jesus é a solução de todos os nossos problemas. Jesus é a solução máxima que nós temos na nossa vida. Jesus é a verdadeira vitória que nós podemos alcançar. É Jesus, Ele, a pessoa dele. A pessoa do Senhor Jesus Cristo é a nossa vitória. Nossa vida é vitoriosa por causa da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele que é a vitória da nossa alma, Ele que é a vitória do nosso coração. Ele que é a vitória da nossa vida, o Senhor Jesus Cristo. Porém, por diversas vezes nós nos encontramos tão amarrados em dificuldades como aqueles discípulos se encontravam, que fica difícil a gente enxergar no meio da luta aquela vitória maior. Os discípulos, por exemplo, que receberam a notícia da crucificação de Jesus, você lembra disso? Nesse dia de domingo, estava todo mundo trancado dentro de casa, com medo dos romanos. O que se passava na cabeça deles era mais ou menos alguma coisa assim, se fizeram isso com o mestre, você já imaginou o que vão fazer com a gente? Se fizeram o que fizeram com Jesus, você já imaginou o que vão fazer com a gente? E isso é uma verdade. É por isso que eu gostei do que o pastor Davi falou para o Jonathan hoje. Não se atreva a enfrentar o diabo sem o Espírito Santo de Deus. Ele vai passar por cima de você. Ah, eu esqueci, isso foi durante a reunião de líderes. Se você tivesse vindo na reunião de líderes, não se atreva a enfrentar o mundo espiritual ou a vida de qualquer forma sem o Espírito de Deus. Os discípulos ainda estavam na expectativa desse Espírito de Deus vir de maneira plena sobre eles. Então, enfrentar a vida para eles, a única maneira que eles tinham era através daquilo que eles haviam aprendido na Torá, nos profetas e nos salmos. Mas aquilo que eles haviam aprendido na perspectiva de uma hermenêutica que sempre seria falha, porque não estava completa. Não estava completa no Messias.
E aqui eu falei para os teólogos agora. Toda a hermenêutica que eles tinham, ela era incompleta. Toda a interpretação bíblica que eles tinham, ela era incompleta. Porque o Messias ainda não havia sido apresentado para eles da maneira como seria a partir de então. E os discípulos sofriam com a falibilidade da vida, com os problemas da vida, com as circunstâncias da vida. Você não. Você já está com toda a hermenêutica completa do seu coração, você já sabe que Jesus é vitorioso, você não sofre com as coisas da vida. Você não sofre mais com os problemas da vida. Imagina, eu e você estamos, rompendo em fé. Eu e você já não pensamos que as coisas podem dar errada. Isso não passa pela nossa cabeça. A gente nunca se imagina abandonado em problema algum. Imagina. Eu e você? Não. Nós já alcançamos aquilo que esses homens e mulheres, esses pobres discípulos de Jesus, não puderam alcançar. Porque eles estavam com uma hermenêutica incompleta. Que Deus me perdoe, né? Porque a realidade é, irmãos, que a nossa vida vitoriosa, por diversas vezes ela tem sabor de derrota, porque nós não observamos aonde o Espírito de Deus está nos levando. O que Ele está nos mostrando. O que Ele está nos chamando para viver com Ele em nome de Jesus. Aquela manhã de domingo, nessa leitura de Emaús, começa com uma descrição bem básica. 2 discípulos iam pelo caminho. Eu e você estamos indo pelo caminho. Na vida é impossível estar imóvel. Sabe por quê? Porque o tempo está passando. Mesmo que você esteja parado no lugar, você está indo. Porque a terra está girando. E você está girando com ela. O cronômetro está passando e o seu tempo passando com ele. As coisas estão acontecendo em volta de você. Mesmo que com você não veja acontecendo, as coisas estão acontecendo com você. Você olha num dia de manhã e você vê o seu filho no berço. Passa coisa de 5 minutos e você olha no berço, já não está mais aquela criança. Já está um menino de 10 anos de idade te ajudando na mídia da igreja. Você piscou. E a sua filha, que até então era a mais nova, já é a filha do meio, com 8 anos de idade. O tempo passa. E tem gente olhando para mim e falando assim, Will, você não sabe de nada. Passa mesmo. Já passou muito mais do que isso. Esses 2 discípulos, eles iam pelo caminho. E eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Agora, a questão de Emaús, ela é bastante vasta. Emaús era um reduto zelote da época, era conhecido pelas águas medicinais, águas quentes que tinham em Emaús. Tinha várias questões que Emaús parecia aprazível àqueles discípulos que Jerusalém não era mais. Jerusalém agora estava em polvorosa, essa questão do Messias havia pegado todo mundo de surpresa, ninguém mais queria ficar lá. Era um problema grande para eles ficarem expostos na sua fé no Senhor, ou na fé que eles tinham no Senhor até então, porque era um momento de perseguição. Era um momento de se segura aí, cada um na sua cadeira, para ninguém acabar amanhã, na semana seguinte, crucificado como o mestre foi. Cada um cuida do seu agora. Cada um corre atrás do seu. E por muitos anos, no meio da igreja, pela falta de enxergar as coisas espirituais, as pessoas têm tratado uns irmãos uns aos outros, pastor Mateus e pastor Jonathan, como cada um por si. Jesus não veio, não trouxe um avivamento no nosso meio, não trouxe aquele poder que nós esperávamos, então cada um cuida do seu, porque a igreja é o nosso encontro social. Nós somos conhecidos por igreja, mas por favor, não fala muito não, porque esse negócio de igreja está dando problema em todo lugar. E eles iam pelo caminho de Emaús. E a Bíblia vai dizer de maneira tácita, Lucas vai falar, que Jesus vem andando, e eles vão no caminho fazendo perguntas uns aos outros. Olha que coisa extraordinária, ninguém tem resposta e fica fazendo pergunta um para o outro. Não é assim, muitas das vezes, a caminhada? A gente pergunta para o irmão, como é que é isso, irmão, que eu estou sofrendo tanto? Irmão, eu não sei, eu estou sofrendo em outra área.
E ninguém tem resposta. E ninguém acha solução para o outro. E a vida vitoriosa que a gente espera viver, cadê ela? Cadê a vida vitoriosa que a gente quer viver? Porque vai uma pergunta daqui e outro rebate de lá, não sei. Uma pergunta de lá, outro rebate ali, não sei. Onde é que está Deus? É como Gideão, né? O anjo aparece para ele, varão valoroso. É, varão valoroso. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Se o Senhor fosse com a gente, como é que a gente está nessa miséria aqui, ué? Olha a situação nossa. E sabe que eu acho que Deus do céu olha e ri da gente. Ou sente raiva. E Jesus aparece no meio deles e fala assim, que palavras são essas que trocais entre vós no caminho? E uma segunda pergunta tão importante, e por que estáis tristes? Jesus podia resumir isso de uma maneira que eu gosto muito, ele podia falar assim, sabe por que vocês estão tristes? Por causa dessas palavras que vocês trocam entre vós. Que palavras são essas que trocais entre vós? Você já fez alguma vez um retrospecto das coisas que você já foi capaz de falar para os outros? Do que Deus estava fazendo com você? Se a gente fizesse um retrospecto hoje das coisas que você acusou o céu de estar fazendo contra você, como é que seria? Vamos fazer uma retrospectiva? Quem tem coragem? De fazer uma retrospectiva das coisas que você teve coragem de falar para Deus que Deus estava fazendo contra você. A mulher de Jó chegou para ele e falou assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele falou, eu? De jeito nenhum. O máximo que ele fez foi amaldiçoar o dia que ele nasceu. Falta de coragem de abrir a boca e olhar para o céu e falar assim, a culpa é sua. Lá na frente ele foi um pouquinho mais ousado, né? Desce aqui, fala comigo igual homem. Se o senhor fosse homem igual eu, viesse aqui falar comigo. Parece que ele estava pedindo, né? É mais uma tipologia da kenosis lá na frente. Chamando Deus para descer na humanidade. E Deus desce depois lá na frente. Prova para Jó que ele é capaz de fazer isso também. Se o Senhor descesse aqui e me visse, quantas vezes nós falamos coisas para o céu, como se nós fôssemos detentores de todo o conhecimento da nossa vida e da nossa caminhada. Quantas vezes a gente abre a boca e fala assim, Senhor, se o Senhor soubesse o que eu estou passando, sério? Sério? Se o Senhor soubesse o que eu estou passando, o que está me doendo, Jesus. Que palavras são essas que trocais entre vós em meio ao caminho? Por que vocês estão tristes? Qual que é o motivo da tristeza de vocês? Seja sincero hoje, faça uma autoanálise na sua caminhada e se pergunte por que a tristeza tem invadido o seu coração. Lembre-se que a gente tem tratado sobre felicidade e felicidade está relacionada a sucesso. A ser bem sucedido num plano que você fez. Aonde você tem sido mal sucedido? E onde esse mau sucesso seu tem entrado no lugar mais precioso da sua vida, o seu coração, e tem trazido tristeza para você? E por quê? Por que você está triste? Por que você não alcançou o primeiro $1 milhão? Dá a mão para mim, vamos junto dessa, eu também não. Talvez você esteja um pouquinho melhor porque você não alcançou o segundo $1 milhão. Porque você ainda não conseguiu empreender. Porque você ainda não conseguiu alcançar um diploma, um título. Porque ainda o ministério não foi para o lugar onde você imaginava. Porque o seu casamento não tem sido aquilo que você gostaria que fosse. Por que estáis tristes? E aí o discípulo, o Cleopas, e Cleopas, a tradução do nome Cleopas é glória do Pai. Pensa. Cleopas, glória do Pai. A glória do Pai é diferente da glória do Filho. A glória do Pai é aquela glória que desce sobre o Monte Sinai. A glória do Pai é aquela que faz a terra se abrir e aqueles que são contra Deus serem engolidos. A glória do Pai é aquela que resplandece e Moisés não tem condição de olhar direito. Tem que olhar escondido. A glória do Pai impede que o sacerdote chegue no lugar santíssimo. Essa é a glória do Pai. Mas a glória do Filho é diferente. A glória do Filho são as chagas. A glória do Filho é a cruz do Calvário. A glória do Filho é o túmulo vazio. Essa é diferente, nós vamos chegar lá. E Cleopas tem a coragem de olhar para Jesus
Os olhos estão cegos, é claro, porque quem reclama contra o céu não vê a provisão de Deus na frente. Quem se levanta contra Deus não consegue enxergar a provisão de Deus na sua frente. Ele levanta para o céu e fala assim, é você peregrino em Jerusalém? Que audácia, rapaz! Ele viu Jerusalém ser formada. Ele estava lá em Jerusalém quando Melquisedeque era sacerdote e rei. Ele viu quando Abraão entregou para ele dízimo. Ele viu quando Salém foi formada a primeira vez. Ele estava no Éden. Mas teve que ouvir de Cleopas, perguntando se ele era peregrino em Jerusalém. Quando você vê Deus no Antigo Testamento e a glória do Pai manifestada, é nessa hora que a terra tinha abrido com Moisés. Abria e engolia. Não precisa nem continuar. Abre e engole. Acabou. A justiça de Deus manifestada. Mas agora era outro tempo, a graça tinha sido manifestada na frente deles. E a graça, irmãos, às vezes nos permite dizer coisas. És tu peregrino em Israel? E não sabe as coisas que têm sucedido sobre ela? É como se falasse assim, o senhor não tem acompanhado a minha vida não, para o senhor saber por que eu estou triste? O senhor não tem visto a qualidade do meu casamento não? O senhor não tem visto como tem andado meus filhos? O senhor não tem visto não como é que está a minha casa? O senhor não tem visto como as contas têm se levantado contra mim? Contra a calúnia daquela pessoa falou contra mim? O senhor não tem visto a tristeza do meu coração? Acusando o céu de ser ignorante quanto à sua situação. Mas Jesus é tão maravilhoso que ele ainda pergunta, quais? Quais coisas? Conta para mim. Me conta mais aí nessa sua percepção tão profunda do que significa ser você durante a sua própria vida. Fala mais para mim. Conta para mim, Agar, por que você está fugindo de Sara? Fala para mim, Agar. Por que você está fugindo? O que aconteceu com você? Adão, onde é que você está? Fala para mim, Adão. Onde é que você está? Deus não sabia onde é que Adão estava? Fala para mim. Conta para mim o seu problema. Quais coisas? Sobre Jesus, agora não era o Messias, é o Nazareno. Cadê o título do Messias do Jesus? Que todo mundo agora já estava ovacionando ele. Não. Para Cleopas é Jesus o Nazareno. Nazareno. É o de Nazaré. Jesus o Nazareno. Varão profeta. Que Deus manifestou muitos milagres através da vida dele. E nós esperávamos que ele fosse aquele que ia remir a Israel. Ou seja, a nossa expectativa do Nazareno é que ele fosse o Messias. Mas agora acabou, agora a dúvida entrou, já não sei mais se é. Eu esperava que a gente ia conquistar na presença de Deus tudo aquilo que Ele havia prometido. Eu esperava que Jesus ia fazer acontecer na minha vida aquela minha expectativa. Eu esperava que Jesus ia entrar na minha casa e resolver aquela questão da minha família. Eu esperava que Jesus ia resolver essa situação de documento por tantos anos. Eu esperava que Jesus ia me curar dessa doença. Eu esperava que Jesus ia trazer vitória na minha família. Eu esperava que Jesus ia avivar a igreja, mas até agora as coisas não aconteceram. Cadê o cumprimento da promessa de Deus ao nosso respeito? Cadê as coisas que Deus havia falado sobre nós? Cadê aquelas visões que Deus tinha dito ao nosso respeito? Cadê? Onde é que elas foram parar? Rompendo em fé, minha vida. Cadê? Onde é que elas foram? Nós esperávamos que fosse ele. Aí eles falam uma coisa aqui. É verdade que algumas mulheres foram lá no sepulcro. E disseram que o corpo não estava lá. Se maravilharam a gente dizendo essas coisas aí. Né? E os discípulos também depois foram lá e não encontraram. É verdade que aconteceu algumas coisas aí, mas a gente não viu nada até agora.
Eu não experimentei ainda. Né? Às vezes alguém fala assim, se você vai em outros estados, aí você vê a igreja, uma bênção, cheia de gente. Você vai lá em outros estados, lá o pessoal trabalha, parece que 2 dias só na semana, já consegue pagar o mês inteiro. 2 dias o cara paga o mês inteiro, incrível. Você vai lá, a pessoa estuda com as crianças na escola, as crianças passam 5 minutos na escola, já passou o dia inteiro lá, já sabe tudo. Lá os casal não brigam naquele outro lugar lá. Não tem briga de casal. Eles estão experimentando coisas extraordinárias. Lá as pessoas andam assim, eles não andam no chão, eles andam por cima da nuvem assim. É uma coisa extraordinária, fantástica, é impressionante, mas nós não vimos isso aí ainda. Nós não experimentamos. Tem gente vendo, tem gente vendo, mas nós não vimos. Tem gente vivendo a bênção de Deus, mas nós não estamos. Tem gente que já participou, mas ainda a gente não. A nossa vez não chegou. E Jesus está lá na frente deles conversando com eles. E é Jesus que está falando com eles. Eles estão respondendo que não viram, vendo Jesus. Já parou para pensar nisso? Eles estão respondendo, nós não vimos Jesus ressurreto, olhando para Jesus ressurreto. Porque os olhos estão fechados. Eles estão falando assim, não vi a provisão de Deus na minha vida, desfrutando da provisão de Deus. Não vi a restauração de Deus no meu casamento, desfrutando da restauração de Deus. Não vi Deus abençoando os meus filhos, com todo mundo com saúde dentro de casa. Não vi Deus colocando a mão nas minhas finanças, vivendo do maná todo dia. Não consegui alcançar aquele lugar, vendo que Deus já fez ele alcançar lugares que ele jamais imaginou. Está olhando para a provisão de Deus, mas não experimenta. Não vê. E aí Jesus não aguenta, né? Honestos e tardos de coração. É como lá no Brasil, se a Bíblia fosse na linguagem nordestina, ele ia falar assim, o povo bruto. O povo bruto. Pense num povo bruto. Para não ver, para não perceber aquilo tudo que os profetas haviam dito. Ei, tudo que você está passando é mistério. A glória do Filho é diferente da glória do Pai. A glória do deserto é diferente da glória que há no sepulcro vazio. A glória da vida cristã é diferente da glória da vida de Israel. Nós somos a Israel de Deus. Nós somos batizados lá com Jesus. Do mesmo jeito que eles foram batizados no Mar Vermelho, nós somos batizados na morte e na ressurreição de Jesus. A nossa experiência é outra. A nossa vitória é maior. A nossa vitória é maior. A nossa vitória não é uma nação aqui nessa terra. A nossa vitória é uma nação no céu. A nossa vitória não se limita a experiências de bordas terrestres. A nossa experiência é uma cidade santa que desce do céu, para onde nós vamos ser transportados. A glória de Deus da pessoa de Jesus é diferente. Ó tardos e nécios de coração, para quem tudo que os profetas haviam dito. E aí vem a parte gostosa. E começando na Torá, na lei, nos profetas e nos salmos. Você já imaginou essa aula? Você que gosta de estudar, já imaginou essa aula? Jesus falando, Jesus escorrendo. A primeira vez. Até então era tipo alguma coisa assim, tipo, olha, né? Inclusive se lembrar que os evangelhos foram escritos depois. Muita coisa que os evangelistas se escreveram para que se cumprisse aquilo ali, eles descobriram que era para que se cumprisse aquilo ali por causa da aula que Jesus deu. Por causa da aula que Jesus falou, isso aqui era para que cumprisse isso. Isso aqui era para que cumprisse isso. Isso aqui era para que acontecesse assim. Tem muita coisa acontecendo na sua vida, é para que se cumpra aquilo que ele disse lá. É para que se cumpra aquilo que ele prometeu na sua casa. É para que se cumpra aquilo que ele prometeu na sua família. E para a vitória ser grande, a promessa primeiro precisa morrer. Para a vitória ser maravilhosa, a promessa primeiro tem que passar pelo sepulcro. Mas quando ela passar por lá, ele vai se abrir. E você vai experimentar a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo.
E eles começam agora a ficar maravilhados com a aula de Jesus. E aquilo vai esquentando o coração. Tem um hino que eu tenho gostado de ouvir, eu e a Ana às vezes coloco e fica cantarolando lá em casa. Lembra quando estava por um fio para desistir? E quando faltou isso aqui para você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Lembra disso? Era a mão de Deus, era. Pois é. Lembra quando tudo estava espalhado no chão? Lembra quando já foi pior do que está hoje? Lembra quando você não tinha ainda ouvido nenhuma perspectiva positiva a respeito? Mas agora tem dias que você se levanta e você rompe em fé, mesmo que no fim do dia, a sua fé que você começou no começo do dia não termina do mesmo jeito. Deus está trabalhando, abra os olhos e veja a provisão de Deus da sua frente para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A vida vitoriosa é sua. Você está em vitória para a glória do nome de Jesus. Você está em vitória para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem vitória para celebrar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus vai andando com eles e chega o momento de entrar dentro de casa. E a gente lembra de outro hino, né? Fica, Senhor, já se faz tarde. Chegou no fim da caminhada. Eles foram o caminho inteiro, os 11 estádios, ouvindo Jesus falar. Que maravilha, né? E depois disso não tem mais pergunta não, viu? Acabou as perguntas. Porque quando você se encontra com Jesus, você encontra a resposta, não tem mais pergunta. Qualquer pergunta que surge, a resposta está em Jesus. Quando no meio do caminho ele encontra você, melhor ainda do que você encontrar ele. Quando no meio do caminho ele encontra você, ele resolve as suas dúvidas e as suas perguntas. Ele resolve o seu raciocínio de tem que bater certinho. Você olha para ele está ressurreto, acabou a dúvida. É por isso que eu gosto daquilo que Paulo fala, se ele nem mesmo o seu próprio filho poupou, não dará para você todas essas coisas? Eu gosto da versão da Zona Leste, já ouviu da Zona Leste de São Paulo, a versão dessa passagem? Se ele não negou nem o próprio filho, você acha que ele vai te regular essa mixaria? Lá na Zona Leste é assim. Se você acha que Deus não poupou o seu próprio filho para a nossa salvação, essas questões pormenores da nossa vitória nele, você acha que é um problema para Deus? Você acha que o céu olha para você e fala assim, rapaz, tenta outra coisa aí. Vai nascer Xonoye, não sei. Vai lá no centro de Macumba, faz alguma coisa, porque aqui não vai dar para isso aí não. Você acha que é assim que o céu acontece? Olha o tamanho da bênção que foi a nossa salvação. Você crê que há alguma coisa impossível para Deus? Nécios e tardos de coração para quem tudo que os profetas disseram. E eles vão ouvindo. E Jesus falando, olha, está vendo os Salmos? Diz que nenhum dos ossos dele se quebraria. Nenhum dos ossos se quebraram do Messias. Lembra que estava falando sobre que ele ia experimentar, o amigo dele ia o trair, aquele que sentava na mesa com ele, então, Judas não traiu ele, não foi assim? E vai desvendando. Lembra do vicário de Deus que aparece no Isaías 53? Olha só, a passagem bate certinho. Lembra que falou que a semente da mulher ia pisar a cabeça da serpente? Foi assim, tá tudo aí. Está tudo lá. Lembra um que ia se levantar, que era legislador igual Moisés, mas era maior que Moisés? Olha só, como ele nos trouxe a lei de uma maneira tão diferente. Era ele. Aí chega um momento que a noite passa e o coração agora esquenta. E quando o coração esquenta, irmão, quando o coração esquenta, a coisa muda, não muda? Deixa Jesus esquentar seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Deixa Jesus ir passando no seu coração e esquentando. Deixa a lâmpada do Espírito Santo começar a iluminar os seus pensamentos e as suas ideias, e as suas questões, os seus questionamentos. Deixa Jesus ir andando com você nesse caminho a partir de agora e começar a mostrar para você como é que Ele está trabalhando em cada área. Como até hoje você não morreu, você não pereceu, você não terminou, porque Deus estava cuidando de você em cada etapa para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E aí terminou a caminhada. Terminou o caminho comprido de 11 estádios. E aí eles chamaram Jesus para entrar dentro de casa. Entra aqui. Não vai não. Fique aqui mais um pouquinho. E disseram versículo de número 28. Chegaram à aldeia para onde iam.
E ele fez como quem ia para mais longe. Jesus sempre vai te dar a oportunidade de escolher estar com ele ou estar sozinho. Jesus sempre vai te dar a oportunidade. Eis que estou à porta e bato. Sempre a decisão é sua. É você que escolhe. Tem algumas teologias que acham isso incapaz, porque assim, Senhor, nós somos incapazes de fazer uma escolha tão grande por nós mesmos. Os calvinistas falam isso. Então é por isso que a eleição, ela é incondicional. Se Deus escolher você para ser salvo, você vai ser salvo, porque você não tem condição de escolher uma coisa dessa tão grande. Então Deus escolhe você. Eles vão por essa linha. Só que o fato é que o amor, para ser verdadeiro, ele tem que dar a chance do não. É por isso, irmãos, que é impossível ser salvo sem a iluminação do Espírito Santo de Deus para colocar no coração, para convencer o homem da necessidade de Cristo, porque o homem por si só não conhece, não consegue, mas a decisão final é sua. Depois de pregado, depois do coração quente, agora ele faz como é que vai. O coração já esquentou. Você está convencido que com Jesus é melhor. Mas agora chega no fim daquela caminhada, daquele dia, e ele vai como quem vai embora. E aí eles constrangeram Jesus, é a expressão. Sabe o que é constranger? É não dar opção para a pessoa decidir para não ficar. Por que você não faz isso com Jesus hoje? Por que você não se abraça com ele hoje e fala assim, eu não vou dar chance para o senhor ir embora? Eu não vou dar oportunidade de perder a oportunidade de estar com o senhor esse ano. Eu não vou dar oportunidade de não andar contigo esse ano, Jesus. Eu não vou deixar que nenhuma circunstância me impeça que o Senhor continue esse caminho e não entre aqui na minha casa. E não entre aqui aonde eu estou. E não venha aqui onde eu estou dormindo, onde eu estou ficando. Eu não vou permitir que as circunstâncias que me trouxeram até longe permitam que o Senhor vá para longe agora. Entra aqui aonde nós estamos. Entra aqui, Jesus, fica aqui. A noite já chegou. E o pensamento deles, o senhor vai ficar sozinho. Não fica sozinho não, Jesus. Como se Jesus tivesse problema em estar só. Quem tem problema em estar só é a gente. Mas Jesus é tão bom que ele às vezes deixa a gente entender que até mesmo as nossas emoções ele quer curar. Não é emocionalismo, é que ele quer curar as nossas emoções. Ele quer curar esses buracos que tem na nossa mente, na nossa autopsicologia. A gente é psicólogo de nós mesmos, começa a falar assim, não, isso aqui é o meu trauma. Não, irmão, isso é falta de fé. Não, isso aqui é porque no passado meu pai, quando eu era menino lá em Barbacena, não. Isso é falta de restauração. Claro que há essas coisas, claro que há. Mas a maioria dos problemas podem ser simplesmente resolvidos com uma fé inabalável em Jesus e não deixar ele ir embora. Não vou deixar o senhor ir embora, entra aqui. Entra aqui em casa. Entra aqui nessa condição, entra aqui na minha família e Jesus entra, que coisa boa. E aí chega uma hora gloriosa e nós vamos fazer essa aqui já já. Diz que a hora que Jesus parte o pão, os olhos dele se abrem. Quando a gente percebe, irmãos, que o corpo de Cristo foi partido por causa de nós, é que os nossos olhos se abrem, da onde Jesus é capaz de ir para salvar a nossa alma. Da onde Deus é capaz de ir para restaurar a nossa vida. Da onde Deus é capaz de ir para trazer de volta aquele que estava perdido. É no partir do pão que nós reconhecemos de verdade quem Ele é. É no partir do pão que as coisas fazem sentido para nós. É a hora que o pão se parte que a gente consegue enxergar. No caso daqueles homens, eu tenho uma notícia triste. Exatamente no momento em que eles entenderam que era Jesus, Jesus foi embora. Exatamente a hora que eles falam, ok, entendemos tudo. Jesus não estava mais lá. Não permita que isso aconteça com você. Não permita que depois de tanta obra de Deus na sua vida,
de tanta coisa que Deus te encaminhou, de tanta coisa que Deus cuidou de você, que seja nesse momento, no momento que as coisas já cessaram, que o véu desse tempo se fechou, que a noite terminou a sua visitação, que você consiga enxergar que todo o caminho Ele estava com você. Que o seu coração queimava, mas você não via. Você até se fortalecia na fé, mas você não enxergava. Quando as emoções são trabalhadas, mas a visão da fé não resolve. Só ficou na emoção. A partir da emoção, abre o cérebro. A partir do coração, abre a vida por completo. Ainda bem que a vida deles não terminou assim, porque aquele caminho de 11 estádios, eles pararam na hora e voltaram. Voltaram para Jerusalém. Versículo de número 30, se eu não me engano. Vamos lá. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu-lhe, deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração pelo caminho, quando nos falava e quando nos abria as Escrituras? Lembra das perguntas que fazia triste? Agora, cada resposta de Jesus, o coração se enchia de alegria. Lembra das perguntas que traziam tristeza e dúvida? Agora, cada tristeza e cada dúvida era abatida de maneira final por cada resposta de Jesus. O coração que estava triste, agora é a pergunta, o coração não estava quente. O coração que estava triste, agora pergunta um para o outro, não fez sentido quando ele falou? Ei, será que nessa noite dá para a gente deixar de lado e começar a enxergar de verdade que o avivamento já está começando em nós hoje à noite? Que aquela coisa que a gente pede para Deus fazer no meio da igreja, já começou no nosso coração, será que dá para ver? Que já não é mais o outro lugar, não é mais o outro, não é mais o outro, é a nossa vida que está passando por isso. Somos nós que estamos sendo cheios de Deus nessa noite, e estamos tendo certeza de que a vitória vem em nome de Jesus. Vai dar certo, porque é Jesus que está fazendo em nome de Jesus. Versículo de número 32, disseram uns para os outros, 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Deixa Emaús de lado. Seja lá o que tinha em Emaús, já não interessa, eu vou voltar para o lugar onde o fogo está pegando. Seja o que acontecia no lugar confortável, o lugar agora para ficar é onde o fogo está pegando. Mas Jerusalém é perigoso, não estou nem aí. Ele está vivo, qual que é o problema? Mas esse relacionamento é muito problemático, é lá que as coisas vão consertar, vai ser lá. Mas essa proposta é muito difícil, é ali que vai ser o milagre, eu vou para lá, vai ser lá. Mas é um lugar onde está cheio de espinhos, cheio de problemas, mas lá onde Deus vai manifestar o poder dele, vai ser lá. Eu tenho certeza absoluta que Deus está mandando algo extraordinário para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Na mesma hora, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Chegaram na casa, está lá todo mundo lá. Pedro, Tiago, João, está todo mundo lá na casa, os 11. Não era mais 12, né? Está os 11 lá. Todo mundo reunido na casa, versículo 34. Os quais diziam: ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor apareceu a Simão. Ei, é verdade mesmo. Aconteceu isso mesmo. E eles lhes contaram o que tinha acontecido no caminho. E como dele foi conhecido no partir do pão. Versículo de número 36. Se segura aí agora. Versículo de número 36. E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Agora, como eles começaram a se relacionar naquilo que é importante na vida, e qual que é o assunto mais importante da vida? O assunto mais importante da vida é que verdadeiramente Jesus ressuscitou. Aleluia. Esse é o assunto mais importante da vida.
Qualquer assunto na vida é menor do que esse. E agora, depois de todo mundo ter tido a experiência com Jesus ressurreto, ninguém quer saber mais de nada. Ninguém está falando de Herodes. Ninguém está falando de Pilatos. Ninguém está falando dos soldados romanos. Não tem ninguém falando disso. O único assunto é, ele apareceu para mim, apareceu para o outro também. Eu também vi, eu também já conheci, eu também já experimentei, eu também já passou comigo. Eu sei que ele está com a gente, todo mundo já está sabendo. E na hora que o assunto é ele, sabe o que acontece? Ele aparece no meio deles. E quando ele aparece no meio deles, aquilo mais importante que podia acontecer por causa de Jesus, acontece no meio deles. Paz seja convosco. Sabe o que você quer de verdade? É viver em paz. E a paz que você quer viver está em Jesus. É Ele que vai trazer paz quando Ele entrar. Quando o assunto for Ele, Ele entra com a paz. Quando os olhos estiverem nele, Ele entra com a paz. A vitória está decretada, Ele só precisa de chegar com um acordo de paz assinado. Esse paz seja convosco é muito mais do que se você está simplesmente feliz na sua vida. É que tinha uma guerra entre o céu e a terra. Mas ele volta, o acordo de paz foi assinado. Aquela animosidade entre os homens e Deus foi extirpada. Paz seja convosco, você pode viver de paz de verdade. Uma paz perene. Uma paz que te leva à realidade da vida, que é viver com Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aí dá para cantar rompendo em fé. Aí dá para cantar rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. Vai acontecer. Por quê? Porque quando eu olho para Jesus, eu não vejo uma vida de luta, eu vejo Cristo ressurreto. A glória do Filho chegou na minha casa. A glória do Filho chegou na minha família. A vitória de Jesus chegou nas minhas coisas. Eu creio que é possível viver uma vida de verdade, porque Jesus está aqui. E eu percebi que Ele estava aqui quando o pão for partido. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Meu apelo vai ser meio diferente hoje. O nosso tempo já foi embora, eu preciso orar por você. Eu quero convidar você para vir à frente. Não se você precisa acreditar nas vitórias, não é uma coisa a seu respeito. Me ajuda, meu filho, por gentileza. Não é uma coisa a seu respeito. Não é a respeito daquilo que você quer. O que hoje você precisa de fazer é começar a enxergar aquilo que Ele já está fazendo. Você fala assim, Senhor, está difícil de enxergar. Em nome de Jesus, eu tenho certeza absoluta que Deus falou no seu coração hoje. Já está acontecendo, você só precisa enxergar e está difícil. Sabe por que está difícil? Porque tem dia que está difícil mesmo. Mas você precisa enxergar. Onde é que está aquilo que você está precisando? Você precisa de enxergar no Senhor Jesus Cristo. Aonde está aquilo que você está precisando. Para que Ele te mostre, para que Ele te revele e para que você tenha certeza absoluta. Se Deus falou com você em qualquer área da sua vida que você precisa hoje enxergar a pessoa de Deus, eu quero te chamar à frente, que eu quero orar por você. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar na permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A senda da noite se aproxima. A senda da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor,
Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Eu quero mais uma vez convidar você. Se Deus falou com você em qualquer área da sua vida, eu quero que você venha à frente, eu quero orar por você em nome de Jesus. Você sabe que Deus precisa abrir sua visão hoje. Não faça como os homens no caminho de Emaús e espere o caminho todo para você descobrir que era Deus falando com você. O Espírito de Deus falou ao seu coração, eu quero que você se convença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Mateus, por gentileza, vem fazer essa oração aqui em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pai, como é bom ouvir a Tua voz, Senhor. E saber que o Senhor não desiste de nós. Ah, Jesus, nós reconhecemos a Tua soberania, Senhor. Senhor, venha tocar, ó Deus, em cada um dos nossos corações, Senhor. Dai-nos a sensibilidade de ouvir a Tua voz, Senhor. Abra-nos os olhos, Senhor, espirituais ao Teu povo. Traga renovo à Tua igreja. Direciona o coração do Teu povo, Senhor. Pai, ajuda-nos, ó Deus. Fortalece as nossas mãos, Senhor. Ah, Deus, como nós precisamos e carecemos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesta peleja, Senhor, porque nós carecemos, ó Deus. Nós somos tão pequenos, tão falhos e fracos. Mas nós estamos, Senhor, aqui esta noite num momento tão sublime, tão especial, e sabemos que a Tua presença está entre nós. Nós queremos Te adorar, Jesus, e nós queremos dizer o quanto nós Te adoramos e Te amamos. Que não há outro como o Senhor, que não há ninguém semelhante a Ti, Senhor. Tu és aquele que contempla o nosso coração e sabes. Tu és aquele que tem alento, Senhor, ao coração do Teu povo. Nós queremos Te agradecer, Jesus. E assim como esses discípulos disseram, a nossa alma clama a Ti, dizendo: fica conosco. Fica aqui juntinho da gente. Ah, cumpra a Tua vontade ainda para esta noite, porque o Senhor é aquele que brilha aqui, Jesus, e nós viemos aqui por causa do Senhor. Em nome de Jesus, crendo na vitória, nós Te agradecemos.